sim. Bom, enquanto os colegas vão entrando, vão me contando como é que tá a quarentena de vocês, o que vocês têm feito, o que tá mais difícil. Olha, eu só tô dormindo, tá péssimo. Não aguento mais ficar dentro de casa. Comendo Mas, muito. comendo muito, realmente. Então a gente tá na mesma, com a diferença que eu tô trabalhando bastante. Então, essa questão de você estar mandando as atividades tá dando uma quebra assim, na rotina. Tá até dando vontade de estudar, que você fica o dia inteiro entediado. Aí você fala, ah, tem negócio pra fazer, vou fazer. Aham. A única coisa diferente que a gente tá fazendo é atividade. Ah, que bom. Que bom. Estamos fazendo até bem feito, por sinal, viu? Porque tá entediando. Que bom, Eu comecei a malhar agora em casa. Olha Tem nada só. pra fazer, deixei de comer, porque se for comer toda hora, daí eu falei, vou fazer exercício, vou malhar, fazer o quê? Olha, eu juro que eu tentei fazer exercício, mas não deu. Essa coragem eu não tenho também, não. Eu tenho, menina, eu tenho. Eu tinha esquecido como que era ser dona de casa o dia todo, gente. Eu não aguento mais cozinha. Sério. É horrível, né? Nossa, faz almoço, faz janta, parece que não acaba a louça. Né? Na hora que você não termina para de de lavar a comer. louça, já tá na hora de fazer comida de novo, né? É uma beleza. É bem isso. Mas vamos lá. Bom, vocês já sabem que a gente agora vai fazer as aulas por esse aplicativo, né? Não sei se algum professor já conversou com vocês sobre isso. A gente vai usar esse aplicativo porque ele permite a entrada de, acho que 100 pessoas, então dá para a turma toda participar ao mesmo tempo. Dá para a gente gravar sessões e deixar para quem não conseguir participar. E também porque vai ser uma possibilidade de aula enquanto a gente está em quarentena, né? Esse momento da nossa vida está sendo difícil para todo mundo, né? Ninguém estava esperando por isso, a gente está tendo que se adaptar à situação. Eu imagino que vocês estão falando que estão entediadas já de ficar em casa, mas a gente também quebrou a rotina de todo mundo, né? Todo mundo está em casa, todo mundo está preocupado com como as coisas vão ser daqui para frente. Então, não se sintam sozinhos, a gente tá na mesma, tá? Bom, primeiro eu vou mostrar o Ava para quem não viu, e aí eu vou perguntar para vocês quem conseguiu usar. Espera aí, que eu acho que meu WhatsApp tá aberto, deixa eu fechar aqui. É esse aqui. Vou escolher a minha janela aqui. Tá aparecendo para vocês a minha janela ou não? Não. Tá. Engraçado que para mim não tá, menina. Agora apareceu. Só clicar, professora, na tela aí que aparece embaixo. É essa tela que tá aparecendo, será? Tá aparecendo lá. Não sei, porque você está apresentando para todos. Mas não... Tá aparecendo o Ava? Tá. Então eu vou ir mexendo aqui no Ava. Se vocês não estiverem vendo alguma coisa que eu fale, vocês me avisam, tá? Que eu vejo o que tá acontecendo. Bom, então quando vocês entraram lá no Ava pela primeira vez, que é o material que eu coloquei na semana passada, vocês se depararam com isso, né? Eu deixei umas atividades aqui, que são as atividades da última aula presencial que a gente teria, que seria na última terça, antes de iniciar a quarentena, né? Então, sempre vai ter, primeiro aqui, o plano de aula, que é onde vocês vão encontrar todas as instruções para poder fazer a atividade. Tem que ler isso, tem que assistir isso, tem que responder isso, participar do fórum. Sempre as instruções vão estar nesse arquivo, tá? Aí, o texto é esse aqui, de treino de assertividade. Ele é um texto, ele está escrito em português de Portugal, né? Então, tem algumas expressões que podem não ter sido tão familiares para vocês. Mas é um texto minimamente acessível. Não achei a linguagem dele muito difícil, vocês acharam? Não.
tranquilo até, né? Então, eu achei fácil também. Tem bastante Ainda tem exemplo, exemplo, verdade. de boa. Aí aqui tem um vídeo, que é o vídeo O Poder da Empatia. Alguém assistiu? Lindo esse vídeo, gente, lindo. É legal, né? Eu gosto bastante dele também. A gente vai falar dele. Peraí. É comigo para eu esperar? Ou não? Posso continuar? É que eu escutei um peraí aí atrás. Bom, vou continuar. Aqui, nos estudos de caso, quem respondeu e finalizou, aparece aqui para mim. Ó, todo mundo que finalizou, eu consigo corrigir. Quem não finalizou, por exemplo, Caroline não finalizou, tá escrito em progresso aqui. E aqui o da Amanda Martins também tá escrito em progresso. Aí eu não consigo corrigir os que estão, os que ainda não estão finalizados. Então, se vocês tiverem, que Rafaela também, se vocês tiverem certeza das respostas de vocês, depois vocês entram lá e tem que clicar em finalizar tarefa, tá? Para eu poder corrigir. Mas vamos voltar aqui. Aí, tem as atividades de estilo de comunicação também. Mesma coisa, quem finalizou eu consigo ver, e aí eu vou responder um feedback para vocês, tá? Falando se está certo, se está errado, o que vocês erraram, tá bom? O que mais? Aqui nesse tópico, que é o relato de experiência, algumas pessoas já postaram, que eu tinha visto até aqui o da Pamela, esses 3 eu não tinha visto ainda, então eu não comentei. Mas aí é para vocês postarem aqui o que vocês sentiram, como que foi para vocês fazer a atividade. Tem algumas pessoas que eu respondi perguntando mais alguma coisa, vocês podem dar continuidade à conversa. Acho que vai ser legal fazer essa. O objetivo é conectar vocês com os sentimentos de vocês, que vocês percebam o que vocês estão sentindo, tá? Aí aqui eu também coloquei um videozinho curto e simples também, que explica sobre agressividade, assertividade e passividade, tá? Assim, porque para vocês, a turma da manhã, deixa eu voltar na minha carinha. A turma da manhã, eu consegui dar essa aula para eles, né? Porque eu dei aula de manhã, aí à tarde saiu a decisão de que a gente não teria mais aula. Então, eu não dei aula para vocês nesse dia. Então, vocês não tiveram nenhuma explicação a respeito desse texto, né? Então, eu coloquei esse vídeo para dar uma facilitada também no entendimento dos conceitos. Então, eu queria ouvir de vocês, quem acessou, conseguiu ler o texto? Quem não quiser falar, escreve lá no chat, sim ou não. Sim. Sim. De boa. Eu gostei também, Tá. Se vocês tiveram alguma dúvida em relação ou ao texto ou às atividades, tem alguma coisa que vocês queriam perguntar em relação a isso? Para conseguir responder as perguntas, foi bem legal responder, inclusive, aqueles de passividade, agressividade, eu ia sempre no texto por conta dos exemplos, professora. Porque como realmente a gente não teve essa aula, assim, é fácil assimilar o que é agressividade, porque a palavra é muito óbvia, né? A passividade também. Eu estava confundindo muito o passivo-assertivo, se não me engano. Passivo-agressivo. Né? Isso, passivo-agressivo. Né? Só que aí deu para fazer a atividade e estava certo. Tá. Que bom. Quem mais, gente? Tem mais dúvidas? A Camila perguntou, quando eu falo, dá para me escutar? Fala aí, Camila, deixa eu ver. Camila tem que desabilitar o áudio. O microfone dela tá desligado. Deixa eu ver. Camila Braga, seu microfone tá desligado. Quando você quiser falar... Quando você quiser falar, você precisa clicar no microfone para funcionar. Tá? Mas pode deixar desabilitado por enquanto, só quando você quiser falar. Se não souber onde está o microfone, pergunta aí no chat, que daí eu mostro. Bom, eu vou explicar, já que você trouxe essa dúvida, eu vou explicar. Eu pretendo fazer um videozinho também curto para deixar para vocês, mas eu vou explicar aqui. Para você conseguir identificar o assertivo, ela falou, estou tentando achar esse microfone, eu vou mostrar. Ó, cadê? Onde é que eu compartilho aqui? Tela inteira.
O que vocês estão vendo aí é a nossa chamada, né? Aham. Não tá compartilhando, na verdade. Agora tá. Tá aparecendo? Tá compartilhando, aham. Então, Camila, atenção, você vai precisar vir com o seu cursor aqui embaixo, tem essa barrinha. Aí aqui tem um microfone, que se eu apertar o meu, ele vai desativar. E aqui desativa o vídeo ou ativa o vídeo. Certo? Então, você vai clicar aqui no seu para ativar o seu microfone. Entendido? Ok, voltamos. Ah, ela tá com o celular. Entendi. No celular eu nunca usei. Eu não sei muito bem como é que é. Mas eu acho que não deve ser muito diferente, não, menina. No celular é só tocar na tela que ele já vai aparecer o microfone. Isso, eu também tô pelo celular, isso mesmo. Chegou! Focadas, ai meu Deus, eu quero falar. Tá ótimo, então conseguimos. Tá, eu vou explicar então. Para você conseguir identificar o estilo de comunicação, você precisa pensar em qual que é a função dessa fala. Então, por exemplo, o assertivo, a fala que é assertiva, a comunicação assertiva, ela atende à sua necessidade, ela deixa claro qual que é a sua necessidade, qual que é o seu desejo, e também respeita a necessidade do outro. Então, é uma fala que ela não te desrespeita e ela também não desrespeita a pessoa que está te ouvindo. Então, por exemplo, quando você faz um pedido para alguém, falando de uma forma educada, sem ofender essa pessoa, você está sendo assertivo. Ou quando uma pessoa faz um pedido para você e você responde esse pedido, mesmo que seja negando o pedido dela, mas você negou de uma forma que não ofende ela e que você respeita as suas necessidades, você está sendo assertivo. Então, por exemplo, tem um caso lá no AVA que fala assim, uma colega sua fez uma tarefa da faculdade que ela tinha que entregar, só que ela não digitou essa tarefa. Ela fez manuscrito no caderno, aí ela falou para você assim, digita aí para mim, porque eu vou sair com meu namorado, eu não vou conseguir digitar. E se eu não digitar, eu vou reprovar da disciplina. Você até podia fazer esse favor para ela. Só que você tem um aniversário para ir nesse dia, né? Então, como que seria a resposta assertiva para isso? Como que você poderia responder atendendo a sua necessidade e respeitando a sua colega também? De que forma isso seria feito? Você teria que falar para ela que você não pode fazer isso para ela porque você tem um compromisso, certo? Então, você poderia dizer para ela, olha, o exemplo, eu acho que o exemplo que está lá no caso, ele está mais ou menos assim, eu não quero fazer a sua tarefa porque hoje eu tenho um aniversário, não vou poder fazer. Então, é uma resposta assertiva, né? Mas, professora, não fica muito assim, subjetivo, porque às vezes o que eu posso estar falando para a pessoa pode ser que eu esteja, ao meu entender, no meu limite de conhecimento, estaria sendo assertivo, mas eu não sei como a outra pessoa vai reagir a isso. Então, às vezes, o que para mim pode ser assertivo, para outra pessoa não pode. E daí? Certo. Por isso que você tem que considerar se você está respeitando a sua vontade também. Porque, por exemplo, essa amiga, ela poderia ficar chateada porque você falou que não vai fazer o trabalho dela. Não poderia? Ela poderia falar, cara, eu tô aqui pedindo um favor, ela não pode fazer? Poderia. Mas esse pedido dela é razoável? É um pedido aceitável? Não é. Pedir para alguém fazer sua tarefa não é um pedido razoável, né? Então, a gente tem que levar em consideração isso. Ela fez um pedido que já te desrespeita. O pedido dela já foi desrespeitoso, de certa forma, né? Então, tem que levar isso em consideração. O critério tem que ser se a sua necessidade está sendo atendida sem ofender o outro. Esse é o critério da assertividade. Então, pode falar... A gente tem diversas maneiras de falar. Esse foi um exemplo que eu dei, né? Mas você poderia usar outras palavras para falar a mesma coisa. Se tivesse deixando claro sua vontade e respeitando a colega, seria assertivo.
Por isso que Entendi. quando a resposta é dissertativa, vai ter respostas diferentes, né? Eu vi lá nos casos que vocês escreveram sobre, tem várias respostas diferentes e várias estão certas, desde que seja esse critério. Quando você vai pensar numa resposta que seja agressiva, você está respeitando a sua necessidade, só a sua necessidade, mas você está desrespeitando o outro, né? Então, a resposta que está lá no caso, a agressiva, é uma que fala assim: você tá louca? Você acha que eu tenho cara de palhaça para fazer seu trabalho? Ela deixou claro que ela não quer fazer esse trabalho e que ela não vai fazer, certo? Mas ela não respeitou a outra pessoa, né? Ela usou um tom agressivo para defender o direito dela, né? A questão que você perguntou em relação a como que a outra pessoa vai responder a isso, no texto, eu vou olhar aqui em que página que tá, mas lá no texto tem um momento em que ela fala sobre ela fala sobre a receptividade da assertividade. Receber uma negação ou receber um pedido também exige que a pessoa que está recebendo seja assertiva. Então, quando você dá essa resposta para ela também precisa ser assertiva para entender essa resposta. Porque ela pode ser agressiva na resposta que ela vai te dar, na contra-argumentação dela, vamos dizer assim, na réplica. Ela pode dar uma resposta que seja agressiva também, ou que seja passiva, enfim. E, por exemplo, esse exemplo que a senhora acabou de dar, e se fosse, por que não poderia se encaixar no passivo-agressivo? Porque, vou te falar o critério do passivo-agressivo, calma aí, deixa eu só ver em que página que tá a receptividade, que aí eu já te respondo, só um pouquinho. Passivo-agressivo, assertividade. Ó, lá na página 4, ele fala assim, dos objetivos do treino assertivo. Aí, o número 6 é lidar eficazmente com recusas irrazoáveis. Então, quando uma pessoa nega um pedido seu que não é razoável, você tem que ser assertiva para lidar com isso, para receber essa resposta, né? Olhando ao longo do texto, tem mais algum momento que ela fala também dessa receptividade. Então, isso também é uma habilidade que é assertiva. Respondendo a sua pergunta, por que não é passivo-agressivo? O passivo-agressivo, o critério para a gente saber se é passivo-agressivo, ele tem um pouco a ver com o controle da situação. Então, assim, você está desrespeitando a sua própria vontade, porque você está sendo passivo, e você também está desrespeitando a outra pessoa, porque você vai colocar um tom agressivo nessa comunicação. Então, no exemplo que ela coloca nesse ponto, nesse caso, na opção que ela coloca como passiva-agressiva, ela coloca assim: tá bom, eu vou fazer para você. Ela fala alguma coisa tipo assim: tá bom, eu vou fazer, eu vou ligar para Sara e vou desmarcar o aniversário que eu tenho. Sarcasmo, no Então, caso. assim, hã? Tipo um sarcasmo. Isso, ela manda uma indireta. Ao invés dela falar claramente, eu não posso porque eu tenho um aniversário, aí ela fala, tá bom, eu faço, mas eu vou ligar para Sara para desmarcar o aniversário. E com isso, ela faz a outra pessoa se sentir culpada por ter pedido, ela dá uma alfinetada, uma indireta. Então, tem um tom de agressividade. No passivo-agressivo, ambas as pessoas são desrespeitadas, porque você desrespeita o outro, causando um sentimento ruim nele, dando uma indireta, colocando um tom agressivo de alguma forma, e você desrespeita você mesmo, porque você faz uma coisa que desrespeita a sua necessidade, né? Nesse caso, ela vai deixar de ir no aniversário da amiga dela para poder fazer um trabalho de outra pessoa, isso não é justo, né? Então, o critério é sempre esse. Quem que está sendo agredido com essa comunicação? Quando ninguém está sendo agredido, é assertivo. Quando a pessoa que está ouvindo
é agredida, é uma comunicação agressiva. Quando você está sendo agredida, é passiva, e o passivo-agressivo agride os dois. Porque você está deixando o passivo, ele te agride porque você abre mão de uma necessidade sua pelo outro, certo? Em que isso implica na vida profissional de vocês? Por exemplo, se você estiver trabalhando lá num hospital, e aí o seu chefe é super. Ele manda você fazer muitas coisas, ele te delega muitas funções. Você já está super atarefada, tem uma quantidade enorme de pacientes para dar conta, de administrar a medicação, de verificar se a medicação foi dada ou não, de checar essa medicação, de ver as prescrições que os médicos passaram, enfim, de coordenar a sua equipe de técnicos. Você tem muitas atribuições e o seu chefe continua te dando mais atribuições. Se você tiver um estilo de comunicação passivo-agressivo, o que você vai fazer? Você vai pegar todas as atribuições, o que ele mandar você vai fazer, só que você vai começar a fazer mal feito, vai começar a descontar nos pacientes, vai começar a falar mal dele para a equipe, ou então vai começar a descontar nas outras pessoas da equipe essa sua insatisfação, porque você está sobrecarregada. Esse seria o passivo-agressivo. Se você fosse passiva, você só ia fazer tudo que ele pedisse, só que você ia ficar exausta, ia ficar super cansada, né? Ou ia ser um trabalho que ia te consumir muito, não ia te trazer prazer, porque você ia estar exausta de todas as coisas que tinha que fazer. Seria um trabalho muito desgastante para você. E ninguém dá conta de fazer tudo ao mesmo tempo, né? Essa é uma habilidade importante também. Perceber o que a gente dá conta e o que a gente não dá conta de fazer, né? Que também envolve assertividade. Vou chegar lá. Numa comunicação agressiva, você ia responder seu chefe e ele ia te mandar embora, né? Ele ia falar, faz isso aqui. Você ia falar, olha, você tá louco de me dar mais uma coisa para fazer? Não tá vendo que eu tenho um monte de coisa para fazer? O que ia acontecer? Você ia ser demitida, né? Provavelmente. Ou ele já ia pegar um rancinho de você e aguardar para depois. Depende do estilo de comunicação dele também, né? E se você fosse uma pessoa assertiva, você poderia conversar com ele, falar, olha, fulano ou fulana, eu tô com isso, isso e isso para fazer, eu percebo que eu consigo fazer essas tarefas em tantas horas, se você me pedir para fazer mais essa coisa aqui, eu não vou dar conta de fazer dentro do meu expediente. Então, como que a gente pode negociar, né? Isso seria um estilo assertivo de lidar com essa situação. Quando eu falei que eu ia chegar num outro ponto, o outro ponto que eu queria chegar era dos sentimentos. Por que eu tô pedindo para vocês relatarem lá como que vocês se sentiram? Porque eu quero que vocês percebam, não é que eu quero saber o sentimento de vocês, eu não quero invadir a privacidade de ninguém, mas eu quero que vocês percebam o que vocês sentem. Porque o que a gente sente é uma pista para como a gente deve se comportar, né? Então, por exemplo, se uma pessoa tá pedindo uma coisa para você e essa coisa que ela tá pedindo te deixa chateada, é porque esse pedido não deve ser muito razoável, né? Porque esse pedido deve estar ultrapassando o seu limite. E para a gente conhecer nosso limite, a gente precisa aprender a identificar nossos sentimentos. Isso é super importante. Pode parecer bobo, eu não sei o que vocês acharam quando vocês viram essa tarefa de descrever como se sente, mas eu imagino que vocês falaram o que essa professora quer pedindo isso, né? mas o objetivo é esse, é para vocês aprenderem a identificar como vocês se sentem nas situações, né? O que vocês querem falar? Eu tô vendo vocês dando risada aí, fala. Não, nada não, professor. Pode continuar, estamos prestando atenção. O que mais que tem de dúvida? Ainda nada. Na hora que eu chegar na metade da atividade, eu vou ter dúvida. Vai ter mais dúvida? Eu vou. De dúvida, acho que é bem tranquilo também, Camila. Quando você pegar para fazer assim, você vai ver que é bem tranquilo. Mas Mas o texto ajuda muito. em relação ao que a professora está falando de
de a gente olhar o conteúdo e depois você olhar para dentro de si, tentar identificar tudo aquilo que você acabou de ler. No meu caso, até ela não foi bom, não, sabe? Você vê que muitas das vezes você falar não, você não agride a outra pessoa, realmente você se sobrecarrega com muitas coisas e as pessoas aproveitam disso em você porque elas já identificaram que você é assim. Então, as pessoas já identificaram que você é assim e a gente mesmo não se olha e vê a capacidade que a gente tem de falar não, mas de maneira assertiva, não sempre ser passiva, entendeu? Eu vou mostrar para vocês uma coisa, tá? Da minha intimidade. Ó, vê se vocês conseguem enxergar. Vou até colocar a minha tela grande para mim, para ver se eu consigo enxergar. Eu vou mostrar para vocês o plano de fundo do meu celular. Olha, deixa eu ver. Ai, calma Dá aí, pra- professora. Tem que colocar a mão atrás para focar, igual do Douglas. Eu não sei se dá para vocês lerem. Tá escrito assim, ó. Não se importe em dizer não. Não se importe em dizer não quando esse não for um sim para você mesma. Exato, exato. Então, Vou guardar é, essa frase. é isso. Então, a gente, vou contar um segredo para vocês. Nós, principalmente as mulheres, a gente é ensinada a atender a necessidade do outro, né? Sim. As mulheres são mães, então tem que atender a necessidade do filho. A gente cresce aprendendo que tem que fazer isso. E tudo bem, não tem problema, né? Quando uma mulher casa, você falou, Jéssica falou, tô o dia inteiro de dona de casa, tá difícil. Por quê? Porque dona de casa, ela cuida de todo mundo que tá na casa, né? Então, às vezes, nesse processo, não tem problema a gente cuidar do outro. Mas nesse processo, às vezes, a gente acaba esquecendo de cuidar da gente mesmo. E aí, a gente nem percebe qual que é a nossa necessidade, né? Não é nenhuma questão de não atender a necessidade. Às vezes, a gente nem sabe qual que é a nossa necessidade. Então, por isso que é importante olhar para o que você está sentindo. O que essa situação está causando de sentimento para você? Certo? Vontade de jogar a panela na orelha de um, tem hora. Chega, deu, chega. Vamos tentar usar assertividade, tá? Jogar panela é agressivo. Ah, é? Mas se acertar. Aquilo agressiva não pode. A gente sabe o que é o certo, vamos dizer assim, o comportamento certo, mas quando você vê aquilo descrito, igual a gente aprendeu as 4 características, estilos de comunicações diferentes, a gente começa a querer levar isso realmente para a prática, né? Mas não é fácil, ainda mais o que a senhora falou em relação ao trabalho, e eu me vi bastante no que você falou agora aí, das pessoas ver que você às vezes tem a capacidade de fazer e sempre quer agregar mais coisas, sabe? E Sim. você não falar não, porque você acha que você vai magoar outra pessoa, ou que outra pessoa vai se sentir mal e você fica mal, mas você não quer deixar desconfortável outra pessoa. Então, isso foi interessante. Isso. E é justo você ficar desconfortável para não causar desconforto a outra pessoa? Não é, entendeu? Isso aí também a gente vê na questão até no que a gente vive dentro de sala de aula, nos nossos trabalhos em grupo. Trabalho em grupo, né? Porque daí você não quer se sentir desconfortável de chamar a atenção do outro para lembrar o que é a obrigação dele. Daí você faz o seu e faz o dele. Exato. Sim. Eu vou passar por alguns pontos aqui do texto. Eu acho que eu vou compartilhar minha tela do texto com vocês, porque aí a gente vai conversando sobre as partes do texto. A Letícia perguntou se vocês estão mandando indiretas, por acaso. Vocês estão sendo passivo-agressivas? Aqui, é isso mesmo? Não, jamais. Fala na cara, mas fala com educação, né? Com certeza. Eu não tô achando onde achei para compartilhar aqui com vocês. Ué, mas onde que tá meu... Eu quero compartilhar o texto, não tá aparecendo o texto, só aparecem as outras telas. Calma aí. Vou abrir de novo. É que, como eu não expliquei o texto todo para vocês, eu quero dar uma passada pelos conceitos que estão lá, que aí talvez vocês apresentem outras dúvidas, né? Apareçam outras dúvidas que vocês não lembraram agora, até porque eu sei que deve ter alguém que não leu o texto ainda, então as dúvidas só vão aparecer depois que deu o texto. Tá aparecendo meu texto para vocês? Tá. Tá, então eu já expliquei isso aqui, os tipos de comunicação.
esse ponto aqui é bem importante para a gente conseguir ser assertivo. Os autores aprendem, aliás, os autores apresentam que uma das técnicas utilizadas para promover uma comunicação assertiva é você considerar essas 5 coisas aqui. Eu vejo, eu penso, eu sinto, eu quero e eu pretendo. Então, através dessa técnica, o indivíduo descreve a situação, ou seja, minha amiga está pedindo para eu fazer o trabalho dela. Tá. Exprime o que pensa sobre a mesma. Bom, eu não acho isso justo. Eu tô falando de mim, eu, Jaqueline, não sei qual o pensamento que passa pela cabeça de vocês nessa situação, mas o que passa na minha é que eu não acho isso justo. Expressa seus sentimentos positivos e negativos. Bom, meus sentimentos negativos em relação a isso, bom, eu ia ficar chateada por ela achar que eu não tenho nada para fazer para ter que fazer o trabalho dela. Ou para achar que o encontro dela com o namorado é mais importante do que qualquer coisa que eu tenha para fazer. Eu me sentiria desrespeitada, né? Então, especificar o meu pedido. No caso aqui, é uma resposta, né? Então, o que eu quero dizer para ela é que eu não vou fazer isso que ela está me pedindo. E aí, determinar as consequências que eu pretendo obter da mesma. Ou seja, eu quero dizer para ela que eu não vou fazer o trabalho, e a consequência que eu quero é que ela não me peça mais esse tipo de coisa. Então, é um exercício mesmo, né? O que eu vejo, o que eu sinto, como que eu imponho a minha vontade, né? Além disso, ele fala de algumas coisas que são da postura, né? Do contato visual que a gente tem que fazer. Como que é esse contato visual? Uma pessoa que fica olhando para você com uma cara assim, esbugalhada, dá a impressão de agressividade, mas se você tem um olhar firme, só que um olhar que não é invasivo, por exemplo, não é impositivo, você consegue passar uma mensagem melhor. O tom de voz também, uma sonoridade média, que você não está gritando, mas também que você não está sussurrando e se escondendo atrás de alguma coisa, uma gesticulação que seja adequada, manter a distância adequada da pessoa, sem invadir o espaço dela, né? São essas coisas. Tá aqui a parte que eu queria falar para vocês. Tem 4 dimensões. Se vocês tiverem alguma dúvida disso que eu tô falando, vocês me interrompem, tá? Sim? Eu não tô vendo vocês, tá? Sim, ok. Eu vou pôr 2 telas para eu poder enxergar vocês e o texto também. Daí não aparece. Bom, não tem jeito de eu ver vocês e ver o texto. Cancela tudo. Bom, essas 4 dimensões. A primeira é a assertividade negativa. Então, é para você expressar sentimentos negativos. Ou seja, se você não gostou de alguma coisa, se alguma coisa está te causando mal, ou se você quer negar um pedido que alguém fez para você. Essa assertividade primeira. O pessoal da turma da manhã que está agora online, eu já expliquei isso aqui na aula, não sei se vocês lembram. A segunda dimensão é a expressão das suas limitações pessoais, ou seja, admitir suas falhas, reconhecer os seus erros, fazer uma gestão das suas próprias críticas, ou seja, tem pessoas que se acham muito incapazes, né, que eu não consigo fazer nada, nada que eu faça é o suficiente, nada que eu faça tá bom. E também tem as pessoas que, por exemplo, vocês falaram de trabalho em grupo. De vez em quando, tem umas pessoas que acham que só elas conseguem fazer o trabalho bem feito. Aí elas não conseguem distribuir as tarefas, porque só elas conseguem fazer o trabalho bem feito. Se ela pedir para a colega fazer a introdução do trabalho, ela não confia que a introdução vai ficar boa, porque ela não acredita que a outra pessoa é capaz de fazer o trabalho bem feito. E também tem a ver com pedir ajuda. Por exemplo, eu não estou conseguindo... Vamos supor que vocês me façam uma pergunta e eu não saiba responder. Eu não sei responder essa pergunta. Então, uma comunicação assertiva seria eu dizer para vocês, gente, eu não sei responder sobre isso, eu vou ter que pesquisar, e na próxima aula a gente fala disso. Admitir as minhas dificuldades, certo? Aqui no C, a terceira dimensão,
a assertividade de iniciativa. Então, é a capacidade de você começar relacionamentos, de você começar uma interação, por exemplo, você mudou de sala. A Adria, por exemplo, estudava de manhã. Aí ela foi estudar à noite. Eu não sei se a Adria já conhecia a turma da noite, mas digamos que a Adria não conhecia ninguém. Será que ela tem facilidade ou dificuldade para interagir com os colegas da turma nova? Essa também é uma habilidade. Aí a positiva é aquela pessoa que sabe elogiar e receber elogios. Às vezes a gente tem dificuldade em receber elogio ou em fazer elogios para as pessoas. Quando alguém fala para você quando tem algum problema, Andressa, não pensei nesse ponto na hora de responder a atividade, gente, só o meu que tá travando, saindo toda hora. Eu acho que deve ser. Adriane, ela tá online agora, será? Deixa eu ver. Adriane, você tá me ouvindo? Se você não conseguir acompanhar a aula toda agora, ela vai ficar gravada, tá? Então não precisa se preocupar. Depois você assiste a parte que você perdeu, tá bom? Não sei se você tá me ouvindo, mas as suas colegas te avisam qualquer coisa depois. Então, isso dos elogios, que era o que eu estava falando antes, quando alguém te elogia, como que você reage? A pessoa fala, nossa, que linda a sua blusa, ao invés de você simplesmente falar obrigada, aí você fala assim, eu paguei R$20 lá na Renner. Não é assim? Não, voltei! Eu falo, Você aceita? Maravilhosa, tenho bom gosto. Ó, não precisa exagerar no recebimento do elogio. Senão, ele pode soar arrogante também para a pessoa que está ouvindo. Mas você pode. Hã? Eu perdi muita coisa? Não. Mas você pode. Se você tiver perdido, você assiste depois a gravação. Mas você saber receber elogio tem a ver com saber reconhecer suas próprias qualidades. Quais são suas qualidades? Vocês sabem qual que é a qualidade de vocês? Vocês se acham engraçadas, interessantes, bonitas, maravilhosas, sei lá, inteligentes? Quais são as qualidades que vocês têm, né? Então, quando alguém te elogia, talvez essa pessoa tá te dando uma dica de uma coisa que é interessante em você e que você nem reparou. Então, por mais que no começo seja difícil receber esse elogio, às vezes quando alguém me elogia, eu fico com vergonha de aceitar o elogio. Eu fico, ai meu Deus, e agora? Onde eu enfio minha cara, né? Mas leva isso, se você não consegue reagir bem na frente da pessoa, mas leva isso para casa e reflete sobre isso, né? Nossa, essa pessoa elogiou o jeito que eu expliquei tal coisa, então talvez eu seja boa em explicar coisas, né? Essa pessoa, a minha professora elogiou a minha atuação no estágio, por exemplo. Então, talvez eu esteja no caminho certo da minha profissão. É bom para nossa autoestima, né? E, por outro lado, as pessoas também não sabem receber elogio. Então, quando a gente faz um feedback positivo, às vezes as pessoas não recebem bem, né? Por exemplo, quando você... principalmente em relacionamento amoroso, que é recente, né? Você está conhecendo uma pessoa lá que você está interessada, um crush ali, né? Aí você elogia a pessoa, tipo assim, adorei ontem, né? Que a gente saiu, adorei ontem. A pessoa já vai achar o quê? Que você tá emocionada, né? Que tá exagerando. Então, as pessoas também não sabem receber elogios. E às vezes você só tá sendo assertiva, né? Mas para ela receber bem a sua assertividade, ela tem que ser assertiva também, né? E eu acho que isso que é difícil dosar. É difícil. Esse é o problema. Difícil a gente saber a habilidade da pessoa em receber a nossa assertividade. Eu acho que do texto, as coisas mais importantes eram essas. Eu vou fazer com vocês uma das atividades dos casos que eu coloquei lá, que eu acho que vai ser importante. Quem não tiver entendido direito, vai ter essa oportunidade de entender agora. Professora. Fala. Bem, eu já respondi um caso que você mandou hoje. Mas aí eu fiquei com dúvida se eu deveria falar, por exemplo, eu coloquei em forma de fala.
Eu, como enfermeira, falando com o senhor Carlos, que era o caso 1, e eu Aham. falando com a outra enfermeira. Só que eu fiz assim, fiz realmente tipo em narrativa, sabe? Como se eu estivesse falando diretamente com a enfermeira. Tá, vale por isso? Tá, não tem problema não, tá certo. Tá bom. Eu vou fazer dessas atividades aqui, que essa que você está falando de hoje, ela é o IA já, né? Então, essa daqui que a gente está fazendo hoje era uma atividade de sala. Então, eu vou ler aqui. A dona Francisca é uma paciente de 60 anos que acabou de ser admitida na unidade de cuidados intensivos coronários com dor pré-cordial. Tem antecedente de artrite, diabetes e que ela não dá muita importância, ou seja, ela não cuida da diabetes dela. Tem estado muito exigente, especialmente nos dias em que o marido não pode vir visitar. Hoje, a dona Francisca está a seu cuidado. Ela tocou a campainha de chamada repentinamente e pediu um copo d'água. Entretanto, no caminho, para atender o pedido dela, você foi interceptada pelo filho de um paciente. Esse filho do paciente estava chorando, e aí ele pediu informação sobre a cirurgia que o pai dele vai ser submetido hoje ao final da tarde. Depois que você explicou as coisas para ele, aí você voltou ao quarto da dona Francisca com um copo d'água, ela fala o seguinte para você: eu podia até morrer até você me trazer esse copo de água. O que você estava fazendo? Derretendo gelo? Que inferno! Você é mais lenta do que uma lesma. Pode ir, esses enfermeiros, eles se acham muito importantes, mas eles não conseguem nem buscar um copo d'água sem arranjar confusão. Qual que é o estilo de comunicação dessa paciente? Agressivo, né? E de que forma que essa situação poderia ser resolvida de forma assertiva? Que vocês acham que a enfermeira poderia dizer para essa paciente para ela entender o que aconteceu e se acalmar? No caso, a enfermeira teria que fazer o papel da passiva, no caso, ou ela poderia ser uma passiva agressiva? O objetivo é que ela seja sempre assertiva. De que forma que a gente Eu nem lembro o que eu coloquei, eu tenho que ler de novo a minha resposta. Ó, lá no texto também tem lá no tópico que fala de assertividade, e propriamente dito, é o tópico, ele está na página 3. Ele fala de alguns tipos. Nesse caso... Assertividade básica, assertividade escalonada, asserção empática, asserção de confronto, mensagem do eu. Eu acho, eu vou compartilhar de novo minha tela para vocês verem onde que eu estou no texto. Mas eu acho que uma das possibilidades seria a assertividade escalonada, que é essa daqui, ó. Ele fala assim: você vai aumentando desculpa, eu confundi com outro caso. Desculpa, a escalonada acho que não é a mais adequada. Eu acho que a asserção empática é a mais adequada. Como que ela funciona? O interlocutor está sensibilizado. A dona Francisca, ela tá mal, né? Ela tá numa situação grave de saúde. E aí, você pode, primeiro, antes de falar, você precisa reconhecer os desejos dela e a crença dela em relação à situação, né? Então, você poderia dizer para ela assim: olha, dona Francisca, eu entendo que a senhora está passando por um momento difícil, eu entendo que a senhora está chateada com tudo que está acontecendo, mas eu precisei atender uma outra pessoa no caminho, e foi por isso que eu demorei. Eu gostaria que a senhora tivesse um pouco de paciência, né? Eu estou fazendo o meu trabalho aqui também, não tem só a senhora para atender. Então, eu peço que a senhora seja paciente, compreensiva. Você poderia, quando você reconhece o sentimento da pessoa, antes de falar, você dá validade para o que ela está sentindo. Gente, quem está com o WhatsApp aberto aí, pelo amor de Deus? Será que sou eu? Não, eu já fechei, meu. Enfim, essa seria uma possibilidade, né, de responder para ela. Vocês querem fazer comentários sobre esse caso? No meu caso, eu respondi bem parecido com o que a senhora falou mesmo, de reconhecer a situação dela, que não é fácil, né, de ver ela naquela situação,
porém também pedi para que ela tivesse um pouquinho de paciência e respeitasse a profissão, né? Porque ela desrespeita a profissão falando que a enfermeira ela é herda, que por isso que a enfermeira acha que é importante, uma série de coisas. E que nós Aham. a gente estava ali para auxiliar no cuidado. E a gente sabia que ia ser muito melhor se houvesse esse vínculo entre nós, para que ela, eu não sei quantos dias que ela vai ficar ali, né? Foi mais ou menos nesse sentido que eu respondi. Isso. Só tem que tomar cuidado nesse tipo de situação, por exemplo, que o paciente está muito irritado. Se você ficar falando muitas coisas, pode piorar. Tenta falar isso de uma forma rápida, dá um tempo para ela ficar sozinha, mostra que você entendeu ela e talvez conversar com ela em um outro momento, né? Tudo bem, eu entendo que a senhora está chateada, desculpa pela demora, um outro paciente precisou de mim no caminho, tá aqui sua água, eu vou deixar a senhora à vontade, pronto, né? Para não... Porque talvez isso pode virar uma discussão, se ela estiver muito irritada. Porque ela não vai ser uma receptora assertiva, ela tá agressiva, né? Provavelmente ela não vai ser uma receptora assertiva, se ela já falou desse jeito. Você, Sim. né? A gente tem que sempre tentar ser claro nas situações, né? Isso. Então, quando você reconhece os seus sentimentos, é mais fácil de reconhecer o sentimento do outro. Como você se sentiria nessa situação? Provavelmente essa pessoa deve estar se sentindo assim também, né? Então, mais ou menos por aí, tá? Eu vou mostrar para você... Quando a gente recebe um comentário desse, normalmente a gente não está preparado para ouvir isso. Então, na hora vai ser um choque. Alguém foi grosso comigo. E aí pode ser que talvez a gente não tenha essa assertividade. Tipo, a gente vai, como que eu posso dizer? Se recuar, sabe? Porque agora a gente tem a oportunidade de pensar no que a gente diria, o que faria. Mas no momento, eu acho que não seria dessa maneira. Até porque isso, a gente pode ter outra rotina, né? Você já passou por outra coisa, por outro estresse. Então, é bem diferente mesmo. Sim, Isso. Por isso que essas são habilidades, que não são habilidades só das profissionais de enfermagem que vocês vão ser daqui a pouco. Essas são habilidades que vocês têm que ter na vida. Então, vocês já podem ir treinando nas interações de vocês normal. Tem aquela pessoa que você não consegue dizer para ela que ela está te atrapalhando? Tem aquela pessoa que está te desagradando e você talvez não consiga ser tão clara com ela? Ou tem uma pessoa que é grossa com você às vezes e você não consegue dizer para ela que isso te chateia, né? Começa a tentar pensar de que maneira que você conseguiria falar com essa pessoa, né? Aos poucos, né? Eu não vou jogar vocês também na fogueira. Amanhã vai ter que fazer uma tentativa. Não. Só vai pensando no que é que você conseguiria fazer em relação a isso, né? Porque aí também você reconhece seus limites e percebe o que você consegue falar para essa pessoa e o que você não consegue, né? Tenta ir pensando nas relações de vocês. Eu vou mostrar para vocês as atividades que eu deixei hoje, porque eu... Deixa eu ver se ele apareceu. Porque eu deixei uma atividade que vai ser um IA, tá? Lá no AVA mesmo. Eu vou voltar aqui na disciplina de vocês. É aqui, IA1, estudos de caso. É esse estudo de caso que a Adria falou agora, que ela já fez a primeira. Então, aqui, primeiro, tem o plano de aula, que sempre, como eu falei, sempre vai estar aqui as instruções do que vocês precisam fazer nessa atividade. Então, vocês vão assistir a um vídeo que eu disponibilizei lá no AVA e responder as questões. Pode ser individual ou em dupla. E aí participar do fórum de discussão também. O vídeo é esse aqui. Tem algumas instruçõezinhas aqui mais resumidas, mas aí quando você clica aqui, ele vai para o YouTube. Eu fiz esse videozinho que é tipo um slide, mas é com a minha voz narrando o que é para fazer. E aí tem 3 casos lá, né, nesse vídeo. E aqui, esse fórum é para tirar dúvida. Então, entra aqui e posta. A Adriane já deixou uma dúvida. Vamos ver qual que é a dúvida da Adriane, que daí eu já respondo. Esse trabalho é para ser feito até a próxima terça-feira. Podemos negociar o prazo, tá? Na comunicação assertiva, vou apresentar meus direitos e o que eu acho que é certo ou o que eu deveria fazer. Não é algo pessoal, porque no final do vídeo diz que vai mandar o gabarito. Se não estiver de acordo com o seu gabarito, as minhas respostas eu posso refazer novamente?
Não entendi muito essa parte. Adriane, você tá me ouvindo? Sim ou não? Ela tá online ainda? Sim. Qual a explicação que eu dei? Essa dúvida foi sanada ou você ainda precisa que eu explique? Não, na parte do vídeo que tinha mandado no final, que você tinha falado que ia mandar o gabarito. Aí eu não entendi se era um pessoal ou não. Não, é que assim, uma parte das respostas é pessoal, né? Como eu falei dos sentimentos, por exemplo, vai ser pessoal. O gabarito, ele não é uma resposta única, correta. O gabarito, ele é a relação com aquelas coisas que eu falei. Sua resposta, ela tá agredindo alguém? Se Não. a sua resposta estiver agredindo a outra pessoa ou agredindo a você mesma, então você não foi assertiva. Aí sua resposta vai estar errada. Entendeu? Mas você pode você pode escrever uma fala assertiva usando palavras diferentes. E provavelmente você vai fazer de um jeito, a outra colega vai fazer de outro, e não tem problema, vai estar certo, tá? A gente pode discutir as respostas depois na próxima aula, tá? Então, eu vou falar do prazo daqui a pouquinho. Aqui vocês deixam as dúvidas, conforme eu puder, eu vou respondendo. E aqui é para entregar os trabalhos. Como que faz? Vocês vão criar um tópico de discussão. Aí aqui vocês vão escrever. Vamos supor que a Adriane vai fazer o trabalho com a Camila. Então, ela vai escrever aqui o nome, Adriane e Camila. Aí aqui, ela pode escrever, por exemplo, achamos difícil entender sobre tal coisa, sei lá. Pode escrever algum comentário de vocês aqui. Aí aqui, nesse anexar, ele é para vocês anexarem o trabalho de vocês. Então, você vai clicar nessa pastinha, aqui aparece escolher um arquivo, aí aqui vai aparecer os arquivos de vocês. Aí você vai lá na sua pasta onde está salvo o seu arquivo e escolhe ele, que ele vai ser anexado aqui, tá? Igual um e-mail mesmo, como se fossem anexar um arquivo no e-mail. Dá para fazer pela pasta também, por exemplo, você pega o arquivo e move ele para cá. Aí ele fica anexado aqui também, tá? Eu vou cancelar aqui, porque não é nada demais, mas aí é aqui que vocês vão entregar, certo? Professora, então ele não tem prazo. Então, em relação ao prazo, a gente precisa estabelecer um prazo, e eu queria combinar isso com vocês. Eu acho que dá para fazer até a próxima aula, terça-feira que vem. Se vocês acharem que esse tempo é muito... Eu ia pedir para vocês fazerem em sala. Então, vocês vão ter 1h30 para fazer. Por isso que eu estou dizendo que eu acho que dá para fazer tranquilo até semana que vem. Se para vocês estiver muito difícil, vocês me avisam. Também concordo. E a gente negocia o prazo. Mas eu acho que dá para fazer em uma semana. O que vocês acham? Eu acho que para entregar terça já está ótimo também. Também Tranquilo. acho. Porque senão, se prolongar muito, a gente vai acabar. Deixa para a última hora, não faz? Exatamente. Esse é o momento de vocês serem assertivos, tá? Tem 12 pessoas aqui na conversa, não são todas que estão falando, não tem problema, tá? Mas se alguém tiver alguma colocação a fazer sobre isso, pode falar, tá? Estou dando a oportunidade de exercitar a assertividade na aula, tá bom? Eu acho interessante a tarefa do professor. Vou tentar fazer. Caso tenha alguma dúvida, senhora. Isso. Não tá fechado, tá? Ela tem o campo de mensagem, né? A Adra me ensinou a mexer hoje. A gente manda, depois a gente só responde, né? Isso mesmo. Tem um videozinho que eu mandei para a Adria, e eu mandei para todos os líderes que eu tinha contato. É um videozinho que a professora Ingrid fez com o tutorial do AVA. Se vocês não tiverem recebido esse vídeo, eu posso enviar de novo e aí a Adria encaminha para vocês. Mas ela explicou como que usa, tá bem facinho de entender. Pode falar, quem ia falar, Adriane? Não?
Não, acho que ninguém, professora. Certo. Então tá, se no decorrer da semana vocês estiverem fazendo a tarefa e quiserem pedir para a gente prolongar o prazo, vocês me procuram para exercitar a assertividade, tá bom? Mas lembrem-se que eu também sou assertiva, tá bom? Então, se você nem tiver tentado fazer, não me peça para mudar o prazo. Se você tiver tentado fazer, se você já leu o texto, aí você vem e fala, ó, professor, eu tô com dificuldade nessa daqui, eu acho que eu não vou conseguir entregar. Podemos deixar para outra semana? Beleza, aí tranquilo. Tá bom? Certo. Vocês têm mais alguma dúvida? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Não. Não, tranquilo. Eu só fiquei com uma curiosidade, Também não. professora. Fala. Se isso é usado quando faz aquelas terapias, sabe? Não tem nas últimas páginas do apêndice 1 lá, que tem aqui, eu até cheguei de fazer no meu caderno só para ver a pontuação, mas aquilo ali é usado em consultório? É usado. É É um instrumento para reconhecer seus sentimentos, suas dificuldades, né? Porque, por exemplo, às vezes você é uma pessoa que consegue fazer pedidos, mas você não é uma pessoa que consegue receber pedidos, entendeu? Então, cada pessoa, eu sei que todas vocês têm algum nível de assertividade já desenvolvido, que a gente já vem de casa, né? Então, às vezes, algumas pessoas vão ter um pouco mais de habilidade em uma coisa e outras vão ter mais habilidade em outra. E isso é normal, né? Aquele instrumento lá é para ajudar vocês a identificarem em qual área que vocês têm mais dificuldade. Entendi. Eu notei que era para isso mesmo. Né? Isso. Mais alguma colocação, gente? Alguma dúvida? Como que está sendo esse período para vocês em relação às atividades? Está muito difícil? O que vocês estão sentindo em relação à mudança da vida acadêmica? O seu conteúdo foi bem fácil, assim, a questão de entendimento para desenvolver as atividades. E das outras matérias também. A única que deu um pouquinho mais de cansaço foi, acho que saúde mental, né? Foi a matéria que deu um pouquinho mais de trabalho, mas já está pronto, já foi entregue. Que bom. Bom, eu estou perguntando. Estudar de casa é muito bom. Você gosta? Ai, eu prefiro ir Bom. Nossa, muito eu bom. Eu tô preferindo estudar em casa, porque eu tô assim, tendo muito rendimento. eu sozinha, eu consigo. Se eu quiser voltar a estudar o que eu não entendi, entendeu? Sabe? Mais ou menos isso. Dá o replay. Não é caso da sua matéria, por exemplo. Não é caso da sua matéria, mas a gente tem conteúdos em sala que tem muitos slides. E a professora está lendo aquilo ali. Se for para ler em casa, eu consigo, não sei as pessoas, mas eu consegui muito mais. Aproveitar mais o conteúdo. Entendi. Aproveita mesmo, porque se você tem alguma dúvida ali sobre alguma coisa, algum termo, você já abre outra página já pesquisa e você já vê aquilo ali. É mais rápido para você conseguir o entendimento. É diferente da sala de aula. Como a Jéssica pontuou, as aulas onde tem muito slide acaba sendo cansativa e você não consegue adquirir tanto, né? Entendi. Bom, que bom que vocês estão se adaptando bem a essa situação. A gente está passando por um momento que está difícil para todo mundo, né? A gente não está acostumada a estudar em casa é uma coisa, né? Mas isolamento social é outra, né? Para mim, pelo menos, é bem difícil saber que eu não posso sair de casa para nada, nem para ir no mercado, nem para nada, né? Posso nem colocar meu nariz na rua para ver o dia, né? Então... Mais complicado ainda para quem trabalha também em casa. Agora eu estou trabalhando em casa, então é muito complicado. Você tem que produzir mais, entregar mais, é horrível. Então, todo mundo está se adaptando a essa situação. Eu não sei vocês, mas eu não sei se vocês estão, mas às vezes vocês vão estar preocupados com o nosso futuro, o que vai acontecer daqui para frente, com a família de vocês, que se pode ficar doente ou não, né? Então, a gente está passando por um momento difícil. Por isso que eu estou abrindo esse espaço para vocês falarem, se vocês quiserem conversar, tá bom? Não, realmente, que nem eu, no meu caso, eu tenho uma pessoa de risco, né? Do grupo de risco. Então, eu evito ao máximo estar saindo de casa, só em extrema necessidade mesmo, para não correr o risco de trazer para dentro de casa.
Eu acho que é só eu que não tô gostando de ter aula em casa, porque todo mundo tá se adaptando. Olha, Adriane, Eu me nem vou adaptando. optar, eu nem vou optar as minhas opiniões sobre o que eu acho. Tá todo mundo aí achando bom, Pode então falar, beleza. pode falar a sua opinião, ela é Seja importante assertiva, Adriane. também. Eu vou te falar mais, eu tô me adaptando, mas eu Eu gosto não muito tô. mais quando eu tô na sala de aula com Eu vocês do que também, por aqui. professora, eu prefiro muito mais ir para a sala de aula, eu acho que lá eu aprendo mais. Não que em casa eu não consiga, mas Uhum. prefiro 1000 vezes a aula presencial do que online. Eu acho que assim, Além porque a Ah. internet daqui tá muito ruim, então eu acabo mais me estressando, pesquisando, tentando pesquisar, do que quando eu acho conteúdo para me estudar. Mas é isso aí, né? A vida. É um período passageiro. Já já a gente vai se encontrar de novo, né? Pessoalmente. Eu preciso sair de casa. É, O meu se resume naquilo que eu falo, Jéssica. Se ir na aula, eu já tô perdida. Online agora, tô desorientada. Só mandar um zap lá, pede um help lá, que a gente... Capacidade. isso. Pede um help para as colegas, pede um help para a prof, tá bom? Pode me mandar Adriane mensagem no WhatsApp toda hora, coitada. Meninas da manhã, Laisa, eu falei com você de manhã, né? Está me ouvindo? De manhã não, falei com você agora há pouco, na verdade. Laisa? Adulto. Quem que tá da manhã? Laisa, Gabi? Quem mais? De nome eu só tô reconhecendo as duas, mas eu queria falar com vocês especificamente e me desculpar publicamente por não ter incluído vocês na chamada de vídeo da manhã. Eu não me atentei para o fato de que são duas turmas diferentes, então eu precisava ter falado com a outra líder também, né? Não só com o líder do quinto. Se vocês tiverem também alguma dificuldade, por favor, entrem em contato. Agora a Laisa tem o meu telefone também. E vocês ficaram bem quietinhos, vocês não querem falar nada, trazer nenhuma dúvida. Pode responder pelo chat, se tiver com vergonha. Não. Laisa tá aqui com o microfone fechado. Muito direta, não. Não. Com o microfone fechado. Tranquilo. Então tá bom. Enquanto um quer falar bastante, o outro não. São as características diferentes, tudo bem. Bem acertativo. Tá bom, então. Gente, então se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, eu vou encerrar a chamada. Como é um vídeo que vai ficar meio longo, ele vai ter mais de 1 hora, né? Vai ter um pouquinho mais de 1 hora. Ele vai demorar um pouquinho para subir no YouTube, mas assim que ele carregar no YouTube, eu coloco no AVA de vocês, das duas turmas, para vocês poderem assistir depois. Tá bom? Tá, então, ok. Tá bom. Adorei falar Até com vocês. A gente vai no YouTube, é isso mesmo, professora? Vocês vão aparecer no YouTube, querida. A minha carreira de YouTuber tá apenas começando, tá? Então se inscrevam no meu canal, deixem um joinha, tá? Já me inscrevi, já. Pode deixar. Então tá, gente. Um beijo pra vocês, se cuidem, lavem as mãos, tá bom? Nossa, Tchau, tchau. Se cuida. Tchau. Até a próxima. Tchau, até a próxima. Tchau, querida. Tchau. Tchau, Afra. Tchau, gente. Camila. Tchau.